Boa noite a todos. Eu acho muito interessante essa questão da leitura de mensagens e é interessante quando a gente abre a mensagem porque não adianta só a mensagem ser voltada para nós, a gente tem que ter a capacidade de perceber isso. Porque às vezes a gente costumeiramente lê aí fala assim, mas isso é a cara dele, da outra pessoa, né? Quem devia ter aberto isso aqui era meu marido, era meu filho, era minha esposa. Igual quando a gente vem numa palestra, acha legal, não, ele devia estar aqui, né? Eu sempre digo que quem devia estar aqui, está aqui. Né? Quem não está aqui vai ver em algum momento, quando a consciência bater. Mas ao mesmo tempo também tem a capacidade de discernir. Tem uma piada na época que eu era evangélico muito interessante, que quando o indivíduo fazia uma leitura assim apressada e não fazia uma interpretação do que lia. O cara estava muito perturbado à noite, muito angustiado, pedindo ajuda a Deus, aí ele abriu a Bíblia assim para uma orientação, aí saiu a história de Judas. Então Judas foi e se enforcou. Aí ele, ai meu Deus do céu, não. Né? Aí ele abriu outra passagem lá na frente do Evangelho, vai tu e faz o mesmo. Então assim, se você não tiver discernimento, né, para fazer essa leitura, e essa de Emmanuel especificamente, que fala, Santana diz assim, cada trecho de Emmanuel traz dessas mensagens algo que nos toca. Né? E quando ela falou ali, qualidades cristãs versus as qualidades do mundo, que foi o que Santana começou a abordar, a gente fica se perguntando exatamente sobre essas questões, mas Emmanuel nessa mensagem, a coisa que eu acho mais interessante, especificamente nessa mensagem, é ele falar de que ninguém transforma uma história inteira de equívocos do dia para a noite. E eu vejo que o que mais angustia todos nós, porque a gente tem muito defeito, mas tem muito defeito, sabe? Às vezes é irritante a quantidade de defeitos que a gente tem, não sei se vocês passam por isso, mas tem hora que eu me irrito, tem hora que eu perco a paciência comigo, mas não tem alternativa porque eu moro comigo. Não dá para se separar de si. Mas tem hora que você fica tão angustiado dos defeitos que tem, que você pede a Deus assim, algum passo de mágica para que você mude e não funciona. Não é assim que se processa. E aquilo que Emmanuel coloca nessa mensagem, que é a pauta do Evangelho todo de Jesus, é que a reforma moral do ser humano, ela tem que ser disciplinada, mas a disciplina exige tempo para que ela se processe. Esse tempo não é leniência, porque leniência é assim, não, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto, morre torto. Isso não serve nem para pau, porque se você botar um cabo de vassoura e amarrar, ele começa a crescer bem retinho. Então, o desculpismo, Emmanuel está querendo falar com isso, nem o desculpismo de eu não vou me mudar, porque eu sou este mesmo, eu sou o resultado da minha educação e tal, nem também, está vendo como eu sou ruim, como eu sou incapaz, como eu não presto, como eu só tenho defeitos. Porque essa visão de eu só tenho defeitos é um outro desculpismo que a gente disfarça de humildade. Eu reconheço como eu sou defeituoso, então está vendo como eu sou sincero, eu sou atrasado, eu sou inevoluído, eu invejo, eu tenho raiva, eu sou explosivo, eu engano. Está vendo? Eu não presto, eu não mereço nada de bom. E desenvolve em si um sentimento assim, eu não mereço nada de bom. Aí nem faz prece. Por quê? Não faço porque eu não mereço nada de bom. Imagina. Aí a gente vai para o chamamento de Jesus. Aí como é? Então, tá aí, Jesus chama quem? Quais são as pessoas que Jesus convida para estar com ele? Vamos lá para o Evangelho. Como é que Jesus nos chama? Eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes. Ah, então, tudo bem. Então, quer dizer que o chamamento dele é para mim. Porque se é um chamamento para o doente sou eu, então eu estou no lugar certo. Aqui é o lugar dos doentes. Mas ele fala das bodas. Tem uma passagem que Jesus vai contar sobre as bodas. Que um rei faz as bodas, chama os convidados, e os convidados maltratam os mensageiros, e o rei revoltado vai e convida todos. Uma passagem, inclusive, que está analisada em um Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos primeiros mensageiros, os primeiros profetas, Elias, Moisés, que foram ao povo judeu e não foram entendidos e interpretados, o próprio João Batista, que é precursor de Jesus, né, e vem anunciar a vida do Messias, e ele é decapitado. E aí Jesus vai dizer, então, esse povo que vai ao encontro do mensageiro de Deus e o trucida, então eu vou levar a mensagem para os que não são desse povo, que são gentios. E a gente vê, por exemplo, o próprio papel de Paulo nesse sentido, de divulgar para os que não são judeus. Ele não está naquele momento condenando os judeus. Ele está apenas dizendo que
as pessoas que recebem essa demonstração de espiritualidade, que recebem uma mensagem e simplesmente esquecem, ou inclusive maltratam o mensageiro, não eram dignos da mensagem, e a mensagem tem que ser para todas as outras pessoas. O próprio Cristo depois vai ser crucificado nesse contexto. E mesmo assim, o que é que ele diz no final? Perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, há um grau de muita inconsciência em que ainda faz o mal. Mas a gente já tem consciência de certas coisas. A gente já não é tão violento, a gente não é devotado ao mal, nós não temos prazer, nós não nos comprazemos em fazer o mal do outro, embora a gente vez por outra faça, ou por ingenuidade, ou por comodismo, ou por interesse, mas não é o que nos dá prazer de fazer. Às vezes, pensando que a única forma de defender meu espaço no trabalho é detonar o outro, pensando que a única forma de defender meu espaço no casamento é detonar o outro ou a outra, enfim. Mas ainda assim a gente não é devotado ao mal. E como é que está nessa condição? Que qualidades nós já desenvolvemos? Nós demos um salto. Nós temos um certo nível de consciência que não nos permite fazer o mal sem que haja uma cobrança em nós. E essa cobrança dá um sentimento de angústia, porque aí detecta, poxa, como eu tenho um defeito. E esse momento é perigoso, porque esse momento de detectar os defeitos da alma é um momento que paralisa muita gente. É um momento que você diz assim, eu sou um verme na escola evolutiva, então não mereço nada de bom. E não é assim a proposta de Deus para nós. É reconhecendo quem somos, com os defeitos que nós temos, mas com a proposta de transformação, que conta com a nossa colaboração para que aconteça, porque Deus não vai forçar isso em nós, para que a gente colabore nesse processo, para que haja, sim, finalmente uma mudança. Por isso que ele diz, venha você como você está. Quero que você venha assim, desse jeito que você está. Conheço você, conheço profundamente, muito, muito profundamente. O próprio salmista, desconhecido salmista, fez uma análise do conhecimento de Deus sobre nós. Quando ele diz assim, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, quer eu esteja em pé, que eu esteja deitado, quando me levanto, e mesmo quando faltam em mim palavras, conhece o meu pensamento, e tal ciência para mim é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Virou até uma música evangélica bonita. É um salmo que trata do nível de conhecimento de Deus sobre nós, e mesmo assim nos ama. Veja, nos sonda, nos conhece, sem as máscaras que a gente usa para conviver com as pessoas, porque a gente ainda precisa, porque ainda tem tanta chaga moral na nossa vida mental, que a gente precisa usar um certo anteparo de máscara para conviver com os outros. Basta você perceber que, no nível evolutivo que nós estamos, se a gente disser tudo que a gente pensa o tempo todo com as pessoas, ninguém convive com a gente. Não tem casamento, não tem filho, não tem pai. Se a gente disser tudo que a gente acha das pessoas, acaba todas as relações. Então a gente tem que calar, a gente tem que tolerar, a gente tem que ceder, tem que aprender a conviver com as pessoas. E mesmo esse Deus que nos sonda, que nos conhece profundamente, nos ama. Nos ama por quê? Porque vê em nós o nosso potencial de luz. O que que faz um pai e uma mãe amar uma criancinha de alguns meses que só faz chorar, fazer cocô, fazer xixi e adoecer? E basta um sorriso para pagar a conta todinha. Dá aquele sorriso depois que você limpou a bundinha com aquele cheirinho de bebê. Mesmo que assim que você botar a fralda ele faça todo o serviço de novo, que acontece às vezes, mas basta aquele sorriso que paga a conta. Por quê? Porque você vê a vida em pleno desenvolvimento e em potências acontecendo. O primeiro sorriso, o primeiro papai, o primeiro andar. Tudo isso é a alegria de ver a potência do ser em acontecimento. Imagina Deus, como ele se sente com relação a nós mesmos, em ver a gente acontecendo. A gente também faz igual um bebê, de vez em quando faz cocô na vida, xixi, a gente tem febre, dor de consciência, mas ele está vendo o ser em processo de crescimento. E ele fica feliz com isso. E sabe que mesmo no momento que a gente faz uma escolha errada, a consequência da lei vai nos fazer voltar para o caminho reto. E mesmo nesse momento que a gente escolheu estagiar no momento ruim da vida, por escolha foi pelo caminho mais difícil, a gente vai sentir as consequências, porque Deus permite que a gente sinta para poder voltar para o caminho da retidão. Mesmo aí, quando a gente está andando pelo vale da sombra da morte, o que é que diz Davi no Salmo 23?
não temeremos, porque Ele está conosco. Então, Ele não nos abandona, Ele nos ama, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Então, está faltando alguém nessa parceria fazer o mesmo processo para que a coisa flua. Está faltando alguém se sondar, se conhecer, se amar apesar dos defeitos e acreditar no potencial que tem. Esse alguém somos nós. Quando no Velho Testamento o profeta Elias diz: se és por nós, Senhor, quem será contra nós? Essa é uma pergunta que sempre me chama a atenção, né? E eu sempre percebo que quando dá errado, só uma pessoa é contra mim, sou eu. Só dá errado quando eu não permito que Deus faça parte dele, porque eu resolvo me equivocar. Então, Deus me sonda, Deus me conhece, Deus me ama, falta eu me amar, me conhecer e me sondar. Por isso que a terceira revelação do cristianismo, a doutrina espírita, tem como, bandeira de evocação de consciências, uma coisa chamada reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É o indivíduo tomar consciência de si, de quem ele é, para quê? Para se martirizar? Porque muita gente pensa que é para isso. Para que ele se sinta pequeno, menor, se menospreze, se ache incapaz de merecer o amor de Deus? Não. Esse conhecer a si mesmo, essa reforma íntima, é no sentido de ganhar consciência do ser que é. E é interessante que quando você vai para os estudos hoje sobre comportamento humano, você percebe uma característica muito interessante com relação a pessoas mais serenas. Acho que não existe na Terra pessoas completamente bem resolvidas. Aqui e lá um ou outro que vira missionário, né? Um Dalai Lama, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma criatura, uma alma que chega a um nível evolutivo maior. Mas a maior parte de nós, não. Então, esse ser que se conhece, qual é o estágio que ele tem que entender? É que qual é a pessoa que tem mais serenidade em meio a todos? É aquela pessoa que se aceita. Veja como a autoaceitação é fundamental para o equilíbrio. Porque imagine que você tem 1,60 m e você seja um homem. É meio complicado. Isso lhe inviabiliza como ser? Não, é um padrão que a sociedade estabeleceu. A sociedade é quem diz que você tem que ter 1,90 m para ser considerado um homem atraente. Você pode ou não tomar esse valor para você e se sentir feliz ou infeliz. Isso é opção. Ah, você não nasceu com os olhos verdes. Você não é rico. Você não teve acesso à cultura. Não é que você não tem cultura, você não teve acesso à cultura. Isso lhe torna incapaz e uma pessoa que tem que ser infeliz? Não. A sociedade estabeleceu que as pessoas devem ser bonitas, ricas, cultas, ter olho azul e para isso são felizes. E por que quem tem tudo isso morre de overdose, como as celebridades? E aí, o argumento termina fazendo com que essa grande pregação vá para as cucuias, porque você mostra que quem tem tudo isso entra num vazio, porque não são essas coisas que preenchem. E aí o Evangelho vai dizer que existe um conjunto de sofrimentos, e a gente, quando vai analisar friamente, a gente percebe, a maior parte, são chamados sofrimentos voluntários. Ou seja, é um sofrimento que você escolheu ter, porque aquilo não é sofrimento. Ah, eu tenho tal condição de vida, eu tenho tal condição estética, e por isso eu sofro. Não. Você anda, tem gente que não anda, não tem dificuldades físicas, e você resolveu. Ah, minha família é assim, as pessoas não me assistem, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me escutam, as pessoas não me ouvem. Você é a vítima do universo. Que coisa linda. Acha que no meio de uma humanidade que sofre, pegasse esse microfone aqui, agora a gente tivesse, por exemplo, até meia-noite de palestra, eu vou dar 15 minutos para cada um aqui contar a vida. Ia ser um chororô tão grande nesse mundo. A gente descobrir que pessoas que estão do nosso lado, que chegam sempre sorrindo, sofrem tanto que a gente não pode avaliar. E pensa que a concentração da dor está em nós, como se Deus tivesse marcado a gente lá. Ali está. E no momento que você se descobre como você é, como pessoa, e você se aceita, você tira um monte de sofrimento. Porque a aceitação de como se é, do jeito que se é, em todos os sentidos, não para se permanecer como se é, mas a aceitação de você como você é, significa que você tem um sentimento fundamental na relação com Deus, que é um sentimento fundamental na relação com o pai e com a mãe, por exemplo.
Qual é um sentimento fundamental na relação com o pai e com a mãe, além do respeito, gente? Gratidão. Porque a gente deve muito. O que a gente não deve a um pai e uma mãe? É incalculável. Gratidão. Respeito e gratidão. Então, na relação com Deus, se Ele é o autor da vida e nada acontece sem que seja sob sua vontade, nenhuma folha, conforme o Evangelho nos diz, cai sem a vontade excelsa de Deus, a vida que eu tenho é permissão divina. Então, a não aceitação da vida que eu tenho é ingratidão a Deus. E ter uma relação com o pai de ingratidão é uma relação que inviabiliza, não por parte do pai. Não falta de Deus todo um desejo de nos oferecer o melhor. Mas a ingratidão inviabiliza o avanço. Por quê? Porque se eu não sou grato com o que eu tenho, eu não provo a Ele que eu mereço mais. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Observe que para muitos, aquilo que se tem, que para a gente pode parecer pouco, para muitos é muito. Quantas pessoas têm como sonho de uma existência inteira uma casa para morar? Uma casa para morar. A existência inteira é pautada no sonho de um dia morar numa casa que basta ter uma sala, um quarto e uma cozinha com um banheiro no meio. Porque ela sempre viveu ou de barracos ou na casa dos outros. Toda a vida é ter uma casa para morar. E quando ela consegue, ela está feliz. Às vezes você tem, aí você faz, mas não é de frente para o mar. Isso é o quê? Ingratidão. Ingratidão. Não aceitar-se como é e não aceitar-se. O que se tem é ingratidão. E esse sentimento paralisa. Porque e Deus lhe proibiu de morar de frente para o mar? Não. Não. Mas se você está preso ao sentimento de infelicidade porque não mora de frente para o mar, você não vai investir nos recursos para que você se capacite, para que você tenha uma vida financeira melhor, para você, de forma justa, decente, sem passar e atropelar ninguém, sem corromper-se, morar de frente para o mar. Porque tem muita gente que mora de frente para o mar, encarnado. Quando desencarnar, o senhor não vai morar não. Porque mora à custa da dor de muitas almas. E aí não sei se vale a pena. Está lá numa cobertura, desviando dinheiro público. Não sei se vale a pena. Está lá numa cobertura, humilhando, denegrindo e explorando funcionários. Não sei se vale a pena. Está lá como um alto funcionário do governo que não cumpre suas tarefas. Não sei se vale a pena. E não significa dizer que a vida é mais ou menos infeliz porque você está lá. Então isso é um sofrimento voluntário. No momento em que eu desenvolvo em mim, não, eu sou grato a Deus pelo que eu sou e pelo que eu tenho. E eu vou aceitar a mim como eu sou na dinâmica de me transformar. Não é aceitar e acabou porque eu já sou massa. Não, eu tenho consciência dos defeitos, tenho consciência do que tem que mudar. Sei disso, sei o quanto pesa ser quem eu sou. Como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sei disso, sei os pontos positivos, sei os pontos negativos. Vou rogar a Deus para que Ele me ajude a ampliar minhas poucas competências, para que elas me deem força para suplantar as minhas muitas deficiências. Sei que vou contar com a colaboração constante, indispensável, inefável da espiritualidade que serve a Deus nesse propósito, que já esteve aqui, sabe o quanto é difícil estar aqui, vivendo essa experiência de múltiplas, infinitas e incalculáveis tentações diárias que nós passamos, mas eu me aceito. Aí eu entro num processo de gratidão. Todos os dias, ao invés de eu iniciar o dia pedindo, eu inicio o dia agradecendo. O que tenho, o que sou e o que posso. E se peço a Deus, não é para que Ele me dê algo que não seja me dar a capacidade de conquistar esse algo. Que eu não vou pedir a Deus, ao amanhecer o dia, a prece infantil de que meu dia seja um dia calmo, tranquilo e sem problemas, Pai do céu. Porque eu estou querendo que o mundo pare e fique bem legal para eu me sentir em paz. Não. Pai do céu, eu vou para aquele trabalho, tu sabe quem está lá.
Não demite não, porque eu preciso conviver com essa criatura. Me ajuda a primeiro suportar essa criatura insuportável. Me ajuda. Depois tu me ajuda a ela não mais me afetar com a forma que ela escolheu viver a vida. E um dia me capacita até a amá-la. Então eu não estou pedindo para mudar as coisas. Eu não estou pedindo para o mar ficar calmo, para o meu barquinho poder navegar. Eu não estou pedindo para não ter onda, nem ter tempestades. Não, eu estou pedindo, Deus, eu estou firmando um compromisso contigo de transformar a minha vida igual àquela construção que Jesus nos chama, do homem inteligente, que constrói a sua casa sobre a rocha, que virão tempestades, virão enchentes, virão ruínas, virão ventanias. Não tem privilégio, não tem tratamento VIP. Você é filho de Deus e uma pessoa da sua família morre com câncer. Não tem tratamento VIP. Você é filho de Deus e é assaltado. Não tem tratamento VIP. Mas você não cai. E que rocha é essa? É Jesus. Exatamente. Quando eu entendo que nele, como modelo e guia, eu deposito as minhas intenções, mas construo as minhas competências. Porque Deus não vai me capacitar se eu não fizer a minha parte. Deus não faz a prova por mim, Deus não executa o trabalho por mim, Deus não estuda por mim. Porque é impressionante como tem gente que não faz nada para a vida melhorar e sempre sonha que a vida melhore. É para isso que serve a Mega Sena. Para manter em nós a ilusão de que talvez, quem sabe, um dia, jogando num jogo que nunca nenhum paraibano ganhou até hoje, não porque a gente é marcado, mas só porque nossa população é menor, então a probabilidade estatística de um paraibano ganhar é menor do que um paulista que tem muito mais pessoas morando em São Paulo do que na Paraíba. Então, mesmo assim você alimenta. Tem gente que joga a vida inteira. A quantidade de vezes que eu já vi gente chegar perto de mim para dizer o que faria com o jogo da Mega Sena. Eu falo, tu vai perder tempo para me explicar a ilusão que tu está criando para tu, para poder suportar a vida que tu tem e não trabalhar para melhorar ela? Criatura. Primeiro que, olha, a Mega Sena, na minha cabeça hoje, sinceramente, seria um problema. Imagina que eu ganhei 70 milhões. O que é que eu ia fazer, Santana? Aí eu ia fechar o consultório e deixar de servir a Deus, né? Porque 70 milhões, eu vou ficar em casa. O tédio. Né? Aí você... Hã? Medo dos parentes, né? Aqueles parentes que nunca gostou de você, mas roçando. Que tem uns parentes que nunca gostou de você, mas numa hora dessa aparece. Medo de... A gente já... Sem a Mega Sena eu já não estou jantando fora em Campinas hoje em dia. Com medo. Eu vim para aqui, jantei antes de chegar aqui, estava dentro do restaurante morrendo de medo, porque você fica tenso. Aí não fazer nada. Aí nada tem valor, porque você compra tão fácil que... Né? Sabe aquele sofá que você comprou no Armazém Paraíba, depois de juntar? Aí você bota na sala e você fica sentado e olhando, que coisa linda. A Lisa. Chama o povo para ver. Né? Como você não tem muito dinheiro, como não muda muito a casa, aí você um dia lava a casa e troca o sofá de lugar e parece outra sala. Né? Lava a casa, bota o som. Eu lembro quando era guri, eu escorregava no azulejo. Né? Minha mãe lavando a casa e escorregando, era uma diversão. Mudo os móveis de lugar para parecer que mudou a casa. E é tranquilo, se sente bem mesmo, é feliz. Enquanto que tem gente extremamente rico, entojado, né? Tem gente, por exemplo, em Recife, tem gente que muda a decoração em 6 meses. A vida é tão entediante que a única mudança que existe é em uma dessas lojas que um sofá assinado por não sei quem custa 30 mil conto para botar na sala. Depois de 6 meses enjoa, porque a vida é um enjoo. O que é que produz? Nada. Aí muda a decoração, porque dentro a alma permanece a mesma. É sofrimento voluntário. É preciso esse processo de autodescobrimento. Aí eu vou lá, digo, não é isso que me preenche. As conquistas preenchem. Sabe quando você compra uma coisa que você lutou para ter? Você veja que você, quando compra uma coisa que você lutou para ter, você valoriza. Mas seu filho que não lutou não acha nada demais.
Ainda reclama, que TV pequena. Você ainda está pagando, né? E a pessoa diz que é pequeno, 10 meses, né? Você está pagando, acha lindo que finalmente uma tela plana na minha casa. Aí você está lá pagando, oxe, a do vizinho tem 42 polegadas. Aí você já está, você não é filho do vizinho. Para você foi um esforço que valeu. Então, a conquista vale a pena. O trabalho é importante. Viver no conhecimento é importante, porque o vazio da mente produz o caos. Quando a gente não tem o que fazer, a gente é extremamente criativo em criar problemas, em criar paranoia, em criar inimigos, em criar pessoas que nos perseguem, em achar que ninguém nos ama. A gente cria profundamente. Por isso que nós nordestinos dizemos que mente ocupada é a oficina do mal. O ócio da gente não é criativo, é depressivo. Portanto, se você ganhar na Mega Sena, você vai ficar no ócio. Tanto que quem produz, uma das matérias dessa semana da revista Exame é: o que você faria com 100 milhões de dólares? E narra a história de grandes empresários brasileiros que venderam as empresas, alguns por $1 bilhão, e que não deu um mês, abriram outra porque não aguentava ficar em casa. Porque sabe a importância de produzir. Deus nos criou, né? Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. De produzir. Aí tem gente, não, trabalhar é ser explorado. Trabalho é libertação, é ocupar a mente para servir. Ah, mas o meu patrão não presta, o problema é dele. Faça o seu. Se você for competente e fizer com decência, alguém vai ver sua competência e vai tirar da empresa que você trabalha. Mas se você pensar que trabalhando mal onde você trabalha, você vai detonar seu patrão, você vai detonar você. Porque você vai queimar sua imagem profissional. Faça com competência o que você tem que fazer, porque se você não agir com competência, você está sabotando o lugar que Deus lhe deu para servir e executar uma tarefa na humanidade. Não use como justificativa a maldade de quem está perto de você, para você não fazer o seu trabalho com competência e com luz. Porque filho de Deus, onde está, é luz. Filho de Deus, onde trabalha, trabalha bem. Filho de Deus, onde estuda, estuda bem. Não é para ser melhor do que ninguém, é para ser filho de Deus. E não usa como justificativa a maldade e a incompetência dos outros, para sabotar o lugar que Deus lhe colocou para fazer a sua tarefa. Porque as pessoas que nos agradam, que nos chamam a atenção, que a gente quer estar perto, são as pessoas que fazem bem feito o que fazem. Não tem nada especial nelas. Elas apenas fazem o que tem que ser feito. E fazem bem feito, porque é obrigação fazer, né? Porque elas são superiores, são melhores e são mais fantásticas do que nós. Não. Tem os mesmos medos, os mesmos problemas, mas resolveu assumir um compromisso com a vida e fazer o que tem que ser feito com decência. E se o ambiente não sintoniza mais, porque você é decente, porque você é competente, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai lhe colocar num outro lugar, onde as pessoas competentes e decentes são valorizadas. Mas para isso, para você sair do lugar onde você está, você tem que mostrar gratidão e agir com competência e decência, porque Deus vai lhe visualizar e vai dizer, esse meu filho agora não merece mais ficar aqui. E vai surgir, sem você esperar, um outro lugar em que você vai poder manifestar ainda mais a sua decência e a sua incompetência. Mas se você fizer o pacto da mediocridade, e como todo mundo onde você está, só fazer o que tem que ser feito, porque todo mundo ali explora, você vai desencarnar naquele lugar. Desculpe a franqueza das palavras. Porque se eu não fizer a minha parte, o céu não me ajudará. Nós somos um povo que precisa ter essa noção. Porque ser filho de Deus implica em muita responsabilidade. Aliás, conforme uma vez eu vi no caminhão, filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Eu digo que essa frase, ela tem todo sentido, poxa, ela é realmente, ela está certa, ela está certa. Se você é filho de Deus, irmão de Jesus, você quer mais o quê? Faça a sua parte, meu amigo. O céu vai conspirar a seu favor. Seja luz, seja competente, seja autêntico, seja bom no que faz.
Não sabote o seu trabalho. Faça com vigor. Sabe quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa assim, chega aqui, teve um dia, e eu digo porque eu tenho que fazer um esforço mental. Teve um dia que eu cheguei num lugar e eu peguei 28 horas de voo para chegar nesse lugar, que era no sul do Pará. Foi um azul de Campina para Recife, um gol para Fortaleza, um gol para São Luís, um gol para Belém, um TAM para Marabá e 6 horas de carro. Era uma palestra, eu cheguei esgotado no centro. Era sobre o perdão. E eu pedindo perdão a Deus, que eu estava de calor terrível. Aí eu assim, todo murcho, a mulher querendo que eu falasse. Daqui a pouco nosso irmão vai falar sobre o perdão. Meu Deus, falar 4 horas nesse calor sobre o perdão, Jesus. Aí eu fiz, opa, peraí. Alto lá. Você é filho de Deus. E as pessoas que estão aqui estão precisando ouvir. Se levante, faça a sua parte. Depois você dorme. Agora não. E não reclame, porque Paulo faz isso no nome do burro. Você veio de avião. De Campina. Paulo andava no deserto da Judéia, no burrinho. Não tinha nem ar-condicionado. Imagina. Burro com ar-condicionado. Embora seja... Burro nunca saiu de linha, né? Você vê que sempre tem aí no mundo um carrinho que não saiu de linha. Mas aí você tem que dar aquele gás para você. Você tem um compromisso com a vida. Você tem um compromisso. Você vai usar que desculpa? O cansaço físico, depois você dorme. Porque eu poderia dormir depois. Jesus dizia, e o Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. A gente dorme depois. A gente descansa depois. A gente volta para casa, tem gente que ama. Tem um monte de gente no trabalho ruim? Tem, mas quando você chegar em casa, tem quem lhe ame. Se não tiver ninguém, você mora sozinho, Deus ama você. E você é cercado de espíritos de luz que estão lhe ajudando a enfrentar a solidão. E não é fácil. Quem vive só sabe. E é uma prova para poucos. Para poucos. Mas que muitas vezes nós procuramos a solidão. Por não permitir as pessoas estarem próximas de nós, cobrando delas resolver nossas existências. Mesmo assim, Deus não nos abandona. Mesmo assim, Ele não desiste de nós. Mesmo assim, como um pai, Ele vê o potencial que está para acontecer. Então, a responsabilidade que vem com a gratidão, eu sou grato a Deus pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu tenho. Eu reconheço meus limites, mas eu trabalho no máximo da minha potência. E aí Deus vai ver, esse meu filho consegue multiplicar os talentos. Se ele multiplica 3, ele multiplica 10. E não se trata apenas de prosperidade material. Que não obstante ser uma coisa boa, não é o suficiente para nos trazer a paz e a felicidade que nós procuramos. Traz conforto. Ninguém vai negar. Mas não traz a paz e a felicidade que nós buscamos. A paz e a felicidade é encontrada num serviço de aprimoramento constante, paciente, disciplinado, frequente. Mas tem uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte: todos os dias o mal emite milhões de pensamentos contrários ao nosso projeto evolutivo. Né? Às vezes a gente vai para um evento, uma palestra, um negócio, aí sai, não, agora eu vou fazer minha parte, realmente eu tenho que chegar no meu trabalho, e não importa com quem trabalhar comigo, eu vou fazer minha parte. Chega em casa vibrando, tal. Quando é de manhã que você olha para a cara daquela pessoa, você faz, vixe, Jesus me ajude. E Ele ajuda. Lembra quando o Chico chegou para a Emmanuel e disse assim, o vizinho não deixa de escutar essa música bem alta. Aí Chico disse, você está pensando o quê? Que o mundo vai parar para você fazer o trabalho do bem? Não. Faça seu trabalho, o vizinho vai continuar ouvindo a música dele. E olha que certamente os vizinhos de Chico não escutam as músicas que os nossos escutam. Né? Mas certamente não era de bom gosto para ele na época. Mas ele pelo menos não teve o desprestígio de escutar o que a gente é obrigado a escutar hoje em dia. Mas você tem que fazer a sua parte. E é assim que acontece. Quando você se aceita, com todos os seus defeitos, agradece a Deus a vida que você tem, de coração. Não é aquela oração que você faz assim, sabe, da boca para fora, porque eu tenho que ser grato a Deus, mas não é grato, porque reclama,
porque só observa o defeito, porque é cheio de picuinha, porque todo dia briga com todo mundo por causa de qualquer besteira, porque não tolera nada, um móvel não pode estar assim, que você já está reclamando, passa a mão e reclama de tudo e de todos. Envenena a vida toda, explosivo, e grita, e humilha, e briga. Não, eu sou pavio curto, coitado, candidato a um AVC, um ataque cardíaco. É pavio curto? Pois é, vai ter uma vida curta. Aprenda. Se a explosão, pá, o coração vai-se embora. Daqui a pouco vai ficar com um pavio bem curtinho ali numa cama, todo, sabe, com AVC, refletindo. A dor, ela só se apresenta quando a alma não despertou. O barulho externo só acontece quando a gente não aceita conhecer a própria alma. Quando a gente se conhece, não precisa de nenhum barulho externo para se modificar. Então a dor é uma bênção que Deus nos dá para que a gente acorde. Mas nós não precisamos da dor para evoluir. Nós podemos buscar se conhecer e se transformar. E ao fazer isso, a dor não precisa aparecer na nossa porta. E mesmo quando ela aparece, nós somos capazes de suportar, com integridade. Esse é o chamamento de Jesus. Dessa busca de aceitar-se como é, como diz Emmanuel. Conhecer-se, mas processando aquilo que Joana de Ângeles nos diz na obra psicológica dela. O ser consciente, ele nem se culpa, nem se justifica, nem se acusa. Aceita-se como se é, mas aprimora-se sem cessar. Ele se aceita, mas se aprimora. Não é se aceita e pronto. É quando ela diz, o processo é de resignação dinâmica. Resignação é aceitação da condição posta. Dinâmica é trabalho para modificar a condição posta. Eu aceito a minha condição financeira, mas eu trabalho para mudá-la. Eu aceito a minha condição intelectual, mas eu trabalho para mudá-la. Porque quando eu me revolto, eu perco tempo de mudar aquilo que eu estou tanto reclamando. E quanto mais eu reclamo, mais naquilo eu fico e mais naquilo eu sofro. E enquanto eu não saio desse circuito de uma ideia única, chama monoideísmo, ideia única, é que eu não vou conseguir acessar aquilo que eu tanto desejo naquelas minhas reclamações. Quando eu paro, acalmo, penso no que devo fazer para mudar a situação, não procuro culpar ninguém, nem me culpar. Não procuro acusar ninguém, nem me acusar, porque não é mais tempo de culpados e de acusações. Eu começo a dizer, pronto, tá, estou aqui, não está legal. Como eu faço para sair daqui? É o que me interessa. Não é quem me colocou, se foi eu, se foi o outro, a vida, a família, não. Estou aqui e não estou gostando. Como eu faço para sair daqui? E esse como eu faço é como eu faço. Não é como a minha família faz para me tirar daqui, não. Não é como o outro me faz para me tirar daqui, não. Porque eu entrei. Eu tenho que sair. Então, como eu faço? Não é porque eu estou aqui. Como eu faço? Aí sim. Aí você começa a planejar. Porque você não vai sair de hoje para amanhã. Conforme a Emmanuel nos falou na mensagem, nós não vamos modificar uma alma construída à base de muitos equívocos do dia para a noite. Nós não vamos sair do buraco que nós entramos do dia para a noite. Mas não é que a gente parar de reclamar porque está no buraco, parar de ciscar, porque quando você cisca no buraco, mal o buraco fica fundo. Né? Você para de ciscar, aí você para e vamos planejar como eu vou sair daqui, não o outro vai me tirar daqui. Porque quando tem muita gente que quando adquire a consciência, espera que alguém venha resgatar. Já resgataram vocês? Até para que alguém lhe resgate de um buraco, você tem que fazer um movimento de estender as mãos. O movimento é seu. Você sai da inércia. E aí sim, a gente vai entender a lei de Deus. Quando o indivíduo faz aquilo que é tarefa dele, e somente quando isso acontece, eu estava falando com 2 professores de matemática ainda agora, né? E tem um jargão da matemática que diz, se e somente se,
né? Você fizer a sua parte, é uma regra da matemática universal, aí sim o céu se moverá e se desdobrará para lhe ajudar. Enquanto não houver esse movimento pessoal de se responsabilizar por si, pela vida e pelas escolhas, o céu estará acumulado de bênçãos que não vai descer porque você não busca. Não falta de Deus nenhum único momento, gestos de amor profundo que queira alcançar nossos corações, mas nós temos que permitir que Ele nos alcance. Não falta do mundo espiritual constantes acúmulos de bênçãos a nos inspirar para nos movimentarmos e fazermos as coisas acontecer. Mas nós temos que fazer a coisa acontecer. Mas a gente não faz porque tem mágoa, porque tem ressentimento, porque tem ódio, porque se culpa, porque culpa os outros, porque está lá, porque eu sou a vítima, porque ninguém me ajuda, ninguém me olha, ninguém me quer bem, ninguém me adora. Pronto, uma criança chorando no meio do caminho da vida, num planeta com 6 bilhões de almas que sofrem, achando que a dor dela é a única que pode comover o universo de Deus. E enquanto ela não para de chorar, ela não aprende as lições da vida e segue. Por isso, nós somos, quer queiramos ou não, meus irmãos, nós somos responsáveis pela vida que nós temos. E se ela não nos agrada, em qualquer aspecto, só uma pessoa vai mudar isso: nós. E quando nós resolvermos fazer isso, nós vamos perceber que quando a gente finalmente entende, a velocidade com que as coisas se processam é impressionante. Porque é como se você estivesse há 30 anos preso numa busca de uma solução que dependeria dos outros, e finalmente cai a ficha e você diz: não, sou eu. E quando você busca, tudo que estava ali esperando para acontecer se movimenta. Se movimenta. E a vida começa a fluir que você se espanta. E fica igual a André Luiz lá no umbral, quando 8 anos depois resolve fazer uma prece e os mentores espirituais aparecem para socorrer ele pergunta: por que vocês só vieram agora? Ele escuta: nós estamos aqui desde o primeiro dia que você chegou, mas só agora você dilatou a sua capacidade de nos perceber. Então, desde que a gente nasceu, muitas coisas estão para acontecer nas nossas vidas. Mas para que elas aconteçam, nós precisamos dilatar a consciência de que nós precisamos movimentar, trabalhar e agir. Muita paz a todos.